Olá pessoal, olá famílias, eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, né? Sejam todos bem-vindos, tá, ao canal aqui do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Mais uma noite especial, né? Mais uma quarta-feira, no qual nós vamos tratar de assuntos importantes. Já quero deixar bem registrado para vocês aqui que o tema dessa noite é muito legal, né? No sentido de entender questões importantes sobre como moldar comportamentos. Então convido vocês, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas, mande os vídeos para aqueles grupos de apoio, o pessoal do Amor Exigente, a nossa comunidade Estrela da Manhã. Gostaria de deixar um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho. Eu também faço acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico, né? Acompanho pessoas, acompanho famílias, então também gostaria de deixar aqui, oferecer o meu trabalho. Graças a um bom Deus tem mandado mais pessoas para a gente poder estar ajudando, para viver, quem sabe, aquilo que eu vivo hoje, né? Que é um processo de recuperação e de mudança. Famílias, o tema de hoje, né, é um tema muito importante, no qual nós vamos falar sobre o vitimismo emocional e a dependência química. É fato dizer para vocês que a própria construção do vício, né, ela vem de evidências do passado. Se você buscar aqui na minha própria plataforma aqui do Júnior Buranello aqui no YouTube, tem uns vídeos que eu falava sobre traumas emocionais, né, e a experiência do uso de drogas. Que que 99,9%, quase todo vício, ele se constrói através de um trauma. Tem um gatilho, tem uma válvulazinha de escape a uma dor emocional muito grande. E aí, quando nós falamos de vícios emocionais, é fato dizer para vocês que e evidenciar isso, que esse quadro de vitimismo emocional e a dependência química, ele vem desencadeado de tudo isso, né? De uma dor imensa, de uma associação à dor, ao sofrimento, que faz com que a pessoa crie esse gatilho, né, de potencial negativo para ele continuar justificando e se colocar ali numa bolha de dor, né, numa zona de conforto, de sofrimento, para que ele use essa forma de alívio imediato das suas dores emocionais. Então, é importante você, familiar, entender e buscar entender o porquê daquela dor. Né? Eu disse no vídeo da semana passada, semana retrasada, que é exatamente isso. Não pergunte pela substância, pergunte por qual é a sua dor. Por que você sofre tanto? E aí muitas pessoas, mas eu já tentei falar com ele, ele fala que não tem problema nenhum. Mentira! O dependente químico, ele cria esse ambiente hostil, porque ele tem dificuldade, ele não vai partilhar com você essa dor tão fácil assim. Né? Você precisa mexer na ferida de uma forma diferente, aprender a como penetrar esse coração de uma forma diferente, sem ir para o combate, sem ir para agressão verbal. Você tem que saber falar com ele, para você penetrar o coração dele e dizer realmente sobre aquilo que incomoda tanto. Né? Mas, acima de tudo, também não cair nas articulações emocionais. Por isso que o tema de hoje é esse vitimismo emocional. Antes de falar diretamente ao tema, né, mas que também tem tudo a ver com o tema, é essa questão particular de chamar a atenção. Presta bem atenção no que eu vou dizer, principalmente vocês pais. Esse mundo moderno, os pais modernos, né, tal, no qual as pessoas elas estão sempre ocupadas e fazem o que? Jogam para seus filhos, adolescentes, né, essa questão de que eu tô trabalhando, hoje eu tô cansado, então eu não posso dar atenção para você, né? Não posso oferecer o que eu tenho de mais valioso, que é o meu tempo. E aonde que entra essa questão do vitimismo emocional e a necessidade de atenção? Que a pessoa que se faz de vítima, ela muitas das vezes ela está querendo atenção. Entra exatamente nessa parte da educação de hoje, né? Quando o pai, a mãe, ele está ali ocupado, trabalhando, mesmo depois do trabalho ele chega em casa e não dá esse tempo de atenção aos seus filhos, mas quando acontece algum evento negativo, ou quando é criança, ela cai, se machuca,
E o pai faz o que? A mãe, pelo amor de Deus, você chega correndo e já pega a criança no colo rapidamente e tal. E quando acontece um problema na escola, você, pai, é chamado, aí você chega lá, mediante a um problema, a um evento negativo, a uma dor, né, a um machucado, aí você demonstra atenção, vai fazendo com que esse cérebro comece a se perguntar, entendi então. Então, todas as vezes que eu sofro, que tem alguma coisa ruim, que algo de ruim acontece, que eu me machuco, ele me dá atenção, ela me dá atenção, né? Aí essa criança, adolescente vai perceber, criando esse mecanismo de que todas as vezes que eu preciso de atenção de alguém, eu preciso estar mal para essa pessoa dar o que ela tem de mais precioso a mim, que é o tempo, a atenção. Entende? E aí, nesse condicionamento do desenvolvimento da dependência química e do vício, fica evidente e claro, né, e lúcido para você que essa pessoa está querendo, né, demonstrar o seu sofrimento, a manifestação de uma dor muito grande, né, associada a um desespero e uma necessidade de atenção, sem saber como lidar com isso, né, porque ela não entendeu isso desde lá do início, desde a vida dela. Você consegue compreender? E aí, quando há já, né, o uso abusivo de substâncias, já é evidente a perda de controle, frases como, eu não consigo, ninguém me entende, você não sabe o que eu estou passando, você não entende nada porque você nunca me deu atenção. Quantas vezes eu precisei de você e você não estava presente. Os pais são separados, aí ele julga e culpa vocês por isso. Entende? E aí todo esse universo vai piorando com o uso de drogas, porque a própria droga vai causando o isolamento social. E aí a pessoa vai cada vez precisando usar mais para anular os sintomas de dor. Esse alívio de dor não acontece, e ele usa e dói, incomoda e nada sai do lugar. E ele continua nesse ritmo de culpar terceiros, de culpar vocês, de culpar o mundo, que a sociedade é isso, que o mundo é aquilo, que ele não nasceu para ser feliz. E aí algumas características importantes, só para vocês entenderem aqui, que eu enumerei 5 delas, tá? Uma é a dificuldade de assumir responsabilidades. Fato dizer isso, que essa pessoa que é adicta, dependente químico, ela não consegue assumir responsabilidade de nada. Não peça para ela ter responsabilidade sobre a vida dela, porque a vida dela está desgovernada, está desorientada, ela está perdida, ela não sabe nem o que ela está fazendo, e ela se coloca como uma vítima da sociedade. Então, as pessoas assumem esse papel de ser responsáveis por ela, né? E ela transfere essa culpa. Eu tenho pacientes que é exatamente isso. Filho, pergunta pro cara, filho, como é que você vai fazer que você vai sair? Eu não sei, eu preciso ver com meus pais. Como assim? Ver com seus pais? Você já tem 20 anos, 30 anos, né? Você precisa ver o que você vai fazer, como que você vai viver, como você vai sobreviver, mas muitos vivem ainda, mesmo tentando se recuperar, à mercê do que os pais podem fazer. Por quê? Porque não tem poder de ação, não tem poder executivo, não tem poder de persuasão, não tem poder de responsabilizar-se pelos seus problemas. Segundo ponto importante é a justificativa para o uso. O vitimismo como um mecanismo de defesa e também a única forma de aliviar essa dor. Esse vitimismo ele se tornou a forma, o válvula de escape desse ser humano, de demonstrar essa dor, né, para as pessoas. Ele tem características de transtorno de borderline aí? Tem, provavelmente tem, né? Algumas características do borderline, porque o borderline, o transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno associado à associação a dores. Não basicamente só a pessoa se mutilar, né, fisicamente falando, mas também mutilar-se emocionalmente. Aquela pessoa que ela acostuma com a dor, que ela precisa da dor para sobreviver, então gera muita justificativa nesse ponto aqui. Por que eu uso? Porque você fez isso, e aponta para a pessoa, porque você me traiu, porque você me enganou, porque meu chefe mandou embora, porque as coisas não dão certo. E aí ele continua justificando. Olha lá, o terceiro ponto importante é a manipulação e o controle.
manipulação e controle. Olha lá, o objetivo é evitar consequências negativas a ele, ou seja, alguns vão justificar, manipular para não ser internado, né, para não pagar o preço a responsabilidade, né, de correr riscos de perder a família, de perder o emprego. Então ele tenta fazer essa manipulação, né, e controlar a situação para ele não pagar as consequências e não correr riscos. E aqui também associo uma questão muito importante, que é o que nós falamos no início do vídeo, que é ter atenção ou fazer-se de vítima e buscar a piedade do ser humano. Nossa, como é horrível, né? O dependente químico, ele vai descaracterizando tanto, e falo isso por mim, falo isso pelas minhas experiências quando eu era usuário de drogas. Fazer de vítima, fazer de piedade, que as pessoas tivessem dó de mim, né? Mas ele não está ligando, né? Porque na verdade o que ele quer é manter-se na zona de conforto de uso de drogas. A quarta questão importante das 5 que eu numerei: sensação de vítima da vida, ou seja, a minha vida sempre foi assim, desde pequeno eu sofro, nunca deu certo, né? Um sentimento de incompreendido, de ser incompreendido, né? E aí o isolamento e injustiçado, né? Ele se isola porque as pessoas não compreendem, porque a família não consegue entendê-lo, porque as pessoas não gostam dele, que ninguém o ajuda. E o que eu quero que você entenda com tudo isso, pessoal, que isso são fórmulas, né, como eu te disse no outro ponto aqui, que é um mecanismo de defesa para que ele continue usando. E como ele não tem esse desejo de parar, né, ele não apresenta essa vontade, esse esforço, ele precisa justificar para você. Porque você agora como família, pessoal que acompanha aí há um bom tempo, eu oriento muitas famílias. E esse é o objetivo do vídeo: famílias e também aqueles dependentes químicos que estão buscando recuperação, tá? Por isso que eu ofereço o meu trabalho. Aí fica nessa loucura, né, tão grande da pessoa ficar justificando o porquê que ele não consegue. Ele se isola, ele maltrata a si mesmo emocionalmente, ele diz que a família não ajuda, ele diz que a família, porque ele precisa colocar um peso maior nessa questão da falta de vontade, da falta de força em mudar. E o quinto e não menos importante é o ciclo vicioso: o sofrimento e o uso de drogas emocional, né? O sofrimento emocional, perdão, e o uso de drogas, perdi aqui. O sofrimento emocional e o uso de drogas, um alimenta o outro, ou seja, né, o sofrimento emocional e o uso de drogas, um alimenta o outro. Por isso que se torna um ciclo extremamente vicioso. A pessoa, ela fica usando a droga e pelo uso de drogas ela vai sofrer emocionalmente, certo? E aí, com o sofrimento emocional, para anular essa dor, ele usa substância. Você entende a construção do ciclo? Onde a pessoa não consegue mais se desprender. E aí você percebe a evolução da doença, né? Quando há essa evolução, é fato dizer que esse ser humano, ele não vai conseguir sair desse ciclo vicioso sem ter uma interrupção nesse quadro, ou seja, muitos vão precisar de uma internação, mesmo que involuntária, porque quando ele já tem uma alta associação à dor, ele vai continuar se fazendo de vítima, não vai buscar entender, não vai buscar se autorresponsabilizar e vai continuar buscando a droga para abastecer ou anular esse sentimento tão difícil. Então você, como família, busque entender e fazer essa leitura para que você aprenda emocionalmente como se comportar com esse ente querido, com um único objetivo: para que você esteja fortemente, né, bem emocionalmente, forte emocionalmente, para que você não caia nesses movimentos de manipulação, de articulação, de justificativa, de transferência de responsabilidades, e aprenda de certa forma como lidar com o seu ente querido, buscando sempre recuperação. E para você, dependente químico que busca, né, sair desse quadro, faça a leitura, cara. Faça a leitura, você homem, você mulher, faça a leitura emocional para que você melhore o seu comportamento, o seu condicionamento emocional e saia desse quadro de vítima das situações, tá? Um grande abraço, um grande beijo, né? Desejo a todos mais uma semana abençoada e até semana que vem.